Beleza, vamos lá então, boa noite. É laranja? É tangerina. Só que aí não abre aqui não, porque eu fico meio bolado com o cheiro. Hã? Beleza. Se você quiser abrir lá fora e trazer aqui pra dentro, é tranquilo, tá? Só o cheiro da casca assim é que dá aquela... Mas vamos lá. Cortando as besteiras aqui, né? Vamos lá então. Aula passada, a gente discutiu um pouco da geometria do transistor. Como é que ele é feito, como é que ele é fabricado e tal. As aulas estão subindo lá no YouTube, então hoje à noite, amanhã já deve estar aparecendo tudo lá, tá? A última aula eu vou precisar regravar um bom pedaço dela que perdeu aqui naquela coisa, na sabotagem que meu computador fez comigo, mas enfim, vamos lá. A gente viu que o transistor, deixa eu desenhar mais para cá. O transistor, ele vai ser construído, o transistor MOS vai ser construído a partir de um substrato, que pode ser P ou N, tá? Se eu começar com o substrato P, eu vou estar construindo os transistores NMOS, que a gente vai chamar de NMOS, ou canal N, já vai ficar claro por quê, tá? Porque a condução vai ser feita por elétrons. Se eu começar com um substrato N, eu vou construir o transistor que a gente chama de PMOS, ou de canal P, porque a condução vai ser feita por lacunas. Tá? Vai ficar bem claro aqui isso hoje. Tudo bem? Outra coisa, antes até do avançar. O que significa aquele P? O que significa o material ser do tipo P? Tá? Significa que ele tem a concentração de carga positiva móvel, que a gente chama de lacuna, maior do que a concentração de cargas negativas móveis, que a gente chama de elétron. Tudo bem? Perceba que é falar assim, olha, tem lacunas livres lá, tem elétrons livres lá. Tudo bem? Só que tem mais lacunas do que elétrons. E aí, mais lacunas haverão, quanto maior for a dopagem que você coloca ali no dispositivo, no material. Tudo bem? O controle dessa densidade de cargas é feito pela dopagem. Tudo bem? Ainda, falar que o material do tipo P não quer dizer que não tem elétrons livres lá. Tá? Tem elétrons livres. A concentração de elétrons livres é maior que zero. Tá? A gente viu isso lá em Eletrônica 1, tal, aquela coisa toda. Inclusive, vou linkar os vídeos lá de onde eu falo disso em mais detalhe para quem quiser dar uma revisada boa nesse negócio. Tudo bem? Aí a gente constrói duas regiões, que normalmente a gente se refere a elas por N+, duas regiões N, tá? A gente vai lá, faz a dopagem N do lado de lá. E aí o que quer dizer a região ser tipo N? Quer dizer que, eu vou chamar aqui no lado P, no lado P. Quer dizer que a densidade de elétrons no lado N é maior que a densidade de lacunas no lado N. É isso que quer dizer. Tem mais elétrons livres para conduzir corrente ali do que lacunas livres. Mas também não quer dizer que não tem lacunas livres. Tem lacuna livre lá. Tem lacuna lá. Ok? Percebam que isso aí vai formar duas junções PN. Né? Duas junções PN. Tá? Então vão ser importantes para o funcionamento do dispositivo. Tá? Mas vamos lá. Ó. Em cima, nessa região aqui, que eu vou chamar de região ativa, tá? Essa área aqui do transistor, que é onde a mágica acontece. Aqui em cima a gente constrói um isolante, tá? Normalmente é óxido de silício ou algum outro tipo de óxido com alguma outra coisa estranha. E aí aqui em cima a gente coloca algum tipo de condutor, bastante comum ser silício policristalino, silício bastante dopado até ele ficar com comportamento metálico. Ou tem dispositivos que usam metais mesmo aqui. O metal tem uma quantidade um pouco melhor e tal, dá algumas propriedades elétricas interessantes, tá? E aí, eu vou chamar os terminais aqui de fonte, dreno, porta, G de gate, e o substrato, que normalmente é de bulk, né? Em inglês é o nome que o pessoal usa. Eu chamo de substrato ou corpo, tá? Vai ter aqui uma parada que a gente vai chamar depois de efeito de corpo, que é tentar controlar a corrente por meio desse terminal aí. Não é muito usual a gente ficar fazendo isso, mas é um efeito que vai aparecer em alguns circuitos
Normalmente aparece como se fosse um defeito, tá? Mas vamos lá. Tudo bem? E aí percebam que, como eu comentei aqui minutos atrás, se eu tenho duas regiões PN, não tem nenhuma tensão aplicada ali, elas estão em equilíbrio, tá? Vai se formar o que a gente chama aqui de região de depleção. Vocês lembram disso? É uma região onde se depletou, se retirou, se removeu, tem pouca densidade de cargas móveis ali no meio, tá? E fica um monte de cargas fixas. Lembram disso? Beleza. Mesma coisa do lado de cá, vai formar uma região de depleção, um monte de cargas fixas, e depletado de cargas móveis. É isso que quer dizer região de depleção. Tá? Saiu, as cargas móveis não estão ali, elas não ficam ali. Tudo bem? E aí, se vocês forem, como é que a gente vai analisar o dispositivo? Eu vou trabalhar colocando dois campos elétricos aqui. Tá? E aí, essa ideia de eu conseguir separar esses dois campos elétricos, tá? Ela só funciona mais ou menos bem, a modelagem que a gente faz com essa consideração no dispositivo que a gente chama de canal longo. O dispositivo é relativamente grande, tá? A ponto dessa aproximação de eu colocar duas tensões e dois campos e eles serem razoavelmente independentes entre si, tá? Ela ser razoavelmente válida. O dispositivo precisa ser razoavelmente grande para isso. Quando eu digo grande, é alguns micrômetros, tá? Tipo assim, é micrômetros, é 10 a menos 1. Micro é 10 a menos 6. Então, assim, é bem menor que fio de cabelo essa parada ainda assim, tá? Mas ela é relativamente grande perto do fenômeno físico. Tudo bem? À medida que o dispositivo vai ficando menor, eu vou diminuindo essa geometria aí, essa aproximação ela não fica legal. A distribuição de campo ela fica bem mais complexa ali dentro, bem mais sofisticada. Tá? Aí a gente vai começar a ter efeitos que eu vou chamar de canal curto. Bom, se desviar um pouco do modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. Os modelos são bem mais complicados, a gente não vai ver a modelagem disso. Mas isso vai ter impacto lá na hora de projetar circuito. Porque os dispositivos eles vão ser, entre aspas, piores. Aí já mostro, assim, o meu objetivo hoje é comparar as duas coisas lá no final da aula. Um dispositivo canal curto, um dispositivo canal longo, para tentar mostrar para vocês a diferença básica entre eles lá. Tá? Isso vai ter impacto no projeto. Mas repare uma coisa. Se eu quero colocar um campo, eu vou colocar um primeiro campo, que eu vou chamar de campo horizontal. Tá? Eu vou botar aqui no 0, eu vou botar aqui no 0, uma referência de tensão, e eu vou botar o VD numa tensão que eu vou chamar aqui de VDS maior que 0. Você poderia chamar de VD, mas VDS significa VD menos VS. Se eu botei o VS no 0, né, é o próprio VD. Tudo bem? Mas toda a modelagem que eu vou fazer aqui, ela considera a diferença de potencial entre o dreno e a fonte. É isso que importa pra gente. Tá? Para quê? Para o dispositivo ficar meio que autocontido, assim, não ficar dependendo de um outro ponto externo do circuito, para entender o dispositivo sozinho. Tá? Essa vai ser a primeira tensão que vai controlar um campo horizontal, vai controlar um campo elétrico aqui. Ó. Quanto maior essa tensão, mais intenso fica esse campo. Tudo bem? E aí aqui ó, já começa a ter uma certa explicação, ou começa a ver a coisa, do porquê que a gente chama a fonte de fonte e o dreno de dreno. Ainda não apareceram os elétrons móveis aqui, já eu vou colocar eles. Mas se o campo está apontando para a esquerda, e eu estou afirmando, por enquanto, assim, dogmaticamente, que a condição é feita com elétrons, o elétron ele se movimenta ao contrário do campo, contra o campo. Tá? Então vai ter cargas entrando pela fonte, no caso elétrons, trafegando ali da esquerda para a direita e saindo pelo dreno. Por isso que a gente chama de fonte, é a fonte de elétrons. Por isso que a gente chama de dreno, é para onde eles saem, é por onde a gente drena eles. Tudo bem? Mesma coisa no PMOS, só que no PMOS vai ser a carga positiva, eles vão entrar pela fonte, a fonte é uma fonte de cargas positivas, e o dreno é o dreno das cargas positivas. Aí o PMOS funciona meio que ao contrário lá, vocês vão ver, assim, ó, ele é meio que todo dual, assim, onde a tensão baixa, onde a tensão alta, não sei o quê. Tudo bem? Mas, por conta disso aqui, a gente vai convencionar aqui. Repare que o dispositivo é simétrico, em princípio. Tá? Simétrico em torno dessa linha aqui. Tem diferença entre a fonte e o dreno, em princípio. Tá? A menos que eu faça alguma coisa lá, mas em princípio não tem. Não precisa. Em princípio ele é simétrico. O que vai determinar o que é a fonte e o dreno é a tensão que eu coloco. Onde eu boto a tensão maior é o dreno, onde eu boto a tensão menor é a fonte.
porque aí os elétrons vão entrar pela fonte e vão sair pelo dreno. Tudo bem? Só que reparem que, e aí ao contrário no PMOS, tá? A fonte vai ser onde tiver a tensão mais alta, que é onde vai fornecer a carga positiva, e o dreno vai ser onde tiver a tensão mais baixa. Tudo bem? Que é para onde eles estão indo, que é para onde eles querem ir, tá? Repare outra coisa, tá? Repare outra coisa. Aquele azul está representando o movimento dos elétrons, o movimento físico dos elétrons, das cargas físicas, no mundo físico, no mundo material, para a física. Só que, teoria de circuitos, o que a gente chama de corrente elétrica é uma corrente de cargas positivas. A teoria foi inventada antes de descobrirem ou de inventarem essa conversa de elétron. Ou até mesmo de inventar essa ideia de que tinha uma carga negativa, de perceber que precisava disso para a teoria. Tá? Então repare, se os elétrons são carga negativa, estão indo para a direita, a corrente, que a gente chama de corrente convencional, que é a corrente que aparece lá dos circuitos, é o que a gente vai ficar calculando, tá? Ela está nessa direção aqui. Ela entra pelo dreno e sai pela fonte. Tudo bem? Esse aí vai ser o campo que a gente vai chamar de campo horizontal. Controlado pelo, horizontal, controlado pelo VDS. Eu vou colocar um outro campo aqui. Um outro campo. A partir de uma tensão que eu vou chamar de VGS. VGS é VG menos VS. É a diferença de tensão entre a fonte e a porta. A porta e a fonte. VG menos VS. Tá? E aqui com isso que eu estou querendo controlar. Eu estou querendo criar um campo assim. Um segundo campo assim. Tá? Repare que isso aqui tá é campo elétrico aplicado num capacitor. Então, se for estático, a corrente é zero. Tem o isolante lá no meio. Tudo bem? Capacitor em baixa frequência, vamos chamar assim, estático e tal. A corrente é zero. Ele funciona como se fosse circuito aberto. Tudo bem? Então, o que eu gostaria é não ver nenhuma corrente nesse sentido aí. Toda a corrente sendo controlada por aquele outro campo. Ou toda a corrente sendo na direção do campo horizontal e nenhuma corrente nessa direção vertical. É isso que eu gostaria que acontecesse. Tudo bem? O mundo é um pouco mais complicado que isso, mas é isso que a gente vai tratar aqui. Ok? Tudo bem, Jéssica? Aí tá ok, né? Beleza. Para que vai servir o primeiro campo? Para eu acelerar cargas ali no dispositivo e aumentar ou diminuir a corrente. Para que vai servir esse segundo campo, esse campo vertical? Tá? Para eu mudar a condutividade dessa região aqui no meio, que eu estou chamando de região ativa. Tá? Eu quero controlar a condutividade dela por meio desse campo vertical. E aí eu tenho uma coisa que funciona como se fosse um resistor, tipo, que é o campo horizontal. Ok? Beleza. Então essa é a ideia básica. Tá? Repare, primeira coisa, vamos dar uma olhada no que acontece. Vamos botar um VDSzinho maior que zero, mas eu vou deixar ele fixo, por enquanto. Depois a gente faz a conta da coisa. Eu vou deixar ele fixo. Então um VDS, bota um númerozinho qualquer lá, 1 volt, 0, 1 volt, bota uma coisinha para ter um campo lá. Tá? Enquanto aquele VGS for zero, o que a gente está percebendo é como se fosse, muito cuidado, tá? Mas é como se fosse uma junção PN, uma junção PN apontando assim, uma junção PN apontando assim. Aqui é o dreno, aqui é a fonte. Como se fosse, tem duas junções PN ali, ó. E uma está claramente uma ao contrário da outra, tá? Se eu tentar conduzir corrente nesse sentido, a junção da direita fica reversamente polarizada, não deixa passar corrente. Se eu tentar conduzir nesse sentido aqui, que seria o VDS negativo, a junção da esquerda fica reversamente polarizada, ela não deixa conduzir. Beleza? Então o que eu espero é corrente igual a zero, na situação que eu vou chamar de equilíbrio, quando aquele VGS for zero ou muito perto de zero. Tudo bem? Porque eu tenho essas duas junções aí trabalhando para impedir a corrente. À medida que eu vou aumentando o VGS aqui, à medida que eu vou aumentando a tensão, repare, o que eu estou fazendo é aumentar a tensão, mas bota aqui no zero, ou tanto faz. Eu estou pegando a tensão num capacitor e aumentando a tensão.
E aí uma das relações básicas que vocês viram lá do capacitor, inclusive é o que define o capacitor, tá? Como um dispositivo linear, é a carga que acumula naquele capacitor vai ser a capacitância vezes a tensão. A gente diz que o capacitor é um dispositivo linear por conta dessa relação linear aqui, entre carga e tensão. Tudo bem? Beleza? Entre carga e tensão, tá? Só que repara uma coisa que está acontecendo. Se tem mais em cima e menos embaixo, quer dizer que eu estou acumulando Q, carga positiva em cima, a quantidade é Q, e eu estou acumulando Q, carga negativa embaixo. Essa coisa fica eletricamente neutra. Tudo bem? Então aqui tem Q mais Q, vamos chamar assim. Aqui tem menos Q, né? Como se fosse. E esse Q depende da capacitância, depende da tensão. Repare que quanto mais tensão, mais carga se acumula ali, né? Tudo bem? Outra coisa. Quanto maior a capacitância, mais carga acumula ali, certo? Como é que aumenta a capacitância mesmo? Ou você faz a coisa maior, né? A área maior. Ou você aproxima as coisas, as duas placas. Ou você bota um isolante mais isolante lá no meio. Caramba, velho, tem uma água aí muito louca, né? Tudo bem? Então percebam que isso está acontecendo. Então olha só uma coisa aqui. À medida que eu vou se eu aumentar o VGS, aumentei um pouco lá, estava 0, botei, sei lá, não sei, aumentei um pouco. Os números não importam tanto agora pra gente. Mas, à medida que eu aumento essa tensão VGS, eu estou acumulando carga mais do lado de cá, eu preciso acumular carga menos do outro lado. Tudo bem? E aí reparem, porque vai ter dois efeitos que acontecem ali embaixo, para produzir a carga negativa. Tá? A primeira delas é a observação de que tem mais lacuna do que elétron, não tem? Então é muito mais fácil movimentar as lacunas do que os elétrons. Os elétrons livres e as lacunas livres. É muito mais fácil movimentar as lacunas livres ali naquela região do que os elétrons livres. Tudo bem? Se é mais fácil movimentar e eu preciso que a coisa fique mais negativa e as lacunas são positivas, eu preciso que elas saiam daí, eu preciso que elas se depletem daí, certo? Na hora que a lacuna sai dessa região aqui, desse miolozinho aqui, se eu aumentar assim, se eu preciso que se as lacunas, eu vou afastar elas daí, tá? Aí também a gente viu lá em eletrônica 1, vou botar o vídeo lá para vocês lembrarem dessas coisas e tal, tá? Que é o efeito que dá lá na junção PN, quando a gente está lá, que forma a região de depressão, eu tiro as cargas móveis, sobra cargas fixas, que são os íons da rede ou do cristal que estão ali, tudo bem? Então vai formar uma primeira região aqui, que eu vou desenhar assim de amarelo, tá? Só porque o meu desenho já está ficando poluído. Forma uma regiãozinha amarela de cargas negativas, só que essas cargas são fixas. Elas ainda não são cargas móveis. Tudo bem? Se essas cargas são fixas, repare que aqui é N, aqui é uma coisa meio que N, assim, tá negativo, mas eu não posso dizer ainda que é material tipo N ali no meio, porque o N é definido pelas cargas móveis. Ali não tem carga móvel ainda, tá? Então repare que não tá N ali, ó. Não é ainda uma coisa só, que a gente vai chamar de canal já já, tá? Tudo bem? O que aconteceu com a condutividade aqui? Cara, praticamente não se alterou. Porque essas cargas aí vieram, tipo, elas já estavam aí. E elas são fixas, elas não ajudam a conduzir. Tudo bem? Então o que eu deveria esperar ver? A corrente muito baixa ou perto de zero. Tudo bem? E aí eu vou aumentando essa tensão, VGS. Tá? Só que repare uma coisa. Eu vou aumentando a tensão VGS, eu estou afastando as lacunas móveis. Só que eu estou atraindo os elétrons livres ali. Tem carga mais em cima, as cargas móveis, elas vão olhar aquilo ali e falar, nossa, eu preciso ir para lá. Sacou? Vai chegar uma hora que esse campo aí atraindo as cargas móveis, os elétrons, fica razoavelmente intenso a ponto de, aí eu vou desenhar de azul aqui os elétronzinhos, começar a ter uma certa densidade razoavelmente alta de elétrons livres aqui. Repare que o capacitor não se importa se a carga negativa está móvel ou fixa, desde que ela apareça lá.
Sacou? Só que a gente se importa, a física se importa. Tem mais lacuna, o fenômeno das lacunas acontece primeiro. É mais fácil movimentar elas, tem mais lá. Tá? Só que, à medida que eu vou aumentando o campo, eventualmente eu consigo mover os elétrons também, puxar uma certa quantidade de elétrons para aquela região. Se esses elétrons aqui, eles têm uma diferença em relação à carga fixa. Eles estão móveis. Vai chegar uma hora que vai ter tanto elétron aqui, na interface, é bastante superficial isso que acontece aqui. Eu desenho, mas totalmente fora de escala, tá? Assim, é altamente superficial esse fenômeno, mas vai chegar um momento que a concentração daqueles elétrons livres ali naquela região azul supera a das lacunas, que era o que estava originalmente, que veio da dopagem do material. E aí repare, esse momento a gente chama de, essa condição a gente chama de inversão de população. Tinha uma população majoritária, que era a lacuna. Por ação de um campo elétrico, atraía elétrons para eles se concentraram numa determinada região, e aí eles ficaram majoritários naquele pedacinho ali, com relação às lacunas. Aquele pedacinho virou material tipo N. Não por causa da dopagem, mas por conta do campo que eu apliquei. Professor, sim. Esses elétrons vieram de qual região aí? Eles vieram do material P aqui. O material P tem elétrons livres, tem lacunas livres. Mas ele tem mais... Só que ele tem mais lacunas livres do que elétrons livres. Só que, eventualmente, quando eu digo mais, não é que tem, tipo assim, pouquinho. A quantidade é monstruosa ainda de elétrons. Os números, você vai olhar e falar, tipo assim, 10 é um número enorme, assim. Só que, sei lá, imagina que, por um material aí, com uma certa dopagem, um material intrínseco, seja assim, a concentração de elétrons seja 10 a menos 16, 10 a 16, 10 a 17, cargas por volume, tá? E a de material P seja 10 a 20, por conta da dopagem que eu coloquei. É bem maior, tipo assim, várias ordens de grandeza maior. Só que eventualmente eu consigo puxar tanto elétron ali para aquela região, que aí naquele pedacinho que está azul ali, fica assim, a concentração de lacunas fica bem mais baixa, porque eu afastei elas. Eu não sei dizer quanto, mas abaixa, porque eu afastei. E a de elétron subiu. E quanto mais intenso o campo que eu aplicar, quanto maior for o VGS ali, aquela tensão que eu estou colocando, mais esse fenômeno vai acontecer. Ele só puxa da região P ou daquelas regiões adjacentes animais também puxa um pouco? Esse aqui é um pouco da complicação da coisa. Aqui eu estou considerando um modelo de junção abrupta. Tem um lado P e tem um lado N. Só que no mundo real, a gente não consegue fazer uma linha divisória e falar assim, do lado de cá N, do lado de cá é P. Tem uma região de transição. Esse negócio em vermelho aí. Não, essa coisa vermelha está representando uma região de depressão. Depressão. É. Acho que eu lembro disso daí. Tu lembra disso? Que tipo assim, se eu tenho a junção, eu tenho o lado N, eu tenho o lado P. A região do meio ali, né? As lacunas, elas querem vir para o lado de cá, e aí elas se depletam, sobra carga menos fixa. E os elétrons do lado de cá, eles querem migrar. Eles migram para o outro lado. E aí, no lugar deles, sobra carga positiva fixa. E essa região aqui, no meio aqui, essa carga fixa e tal, ela gera um campo que se opõe a esse movimento natural de difusão que a gente gostaria que acontecesse. Até o ponto que essa coisa fique em equilíbrio. A corrente líquida é zero. Aí, essa região aqui, que vai formar aqui no meio, que é majoritariamente cargas fixas, a gente chama de região de depleção. As cargas móveis foram depletadas. Depletar é tirar, acabar, esgotar. Entendi. Naquela região ali seria o que está entre os dois vermelhos, as duas linhas vermelhas. Isso, eu estou tentando representar, lembrar vocês que tem a região de depressão. Tudo bem? Ok? A física real mesmo dessa parada é bem mais complicada, porque, como eu disse lá, a geometria não tem essas junções abruptas. A distribuição de campo, eu estou considerando que tem um campo vertical e que o campo horizontal não tem nada a ver com essa conversa aqui. Mas, na verdade, quando eu junto dois campos, vira uma distribuição de campo, né? Não tem como eu falar, não, peraí, o campo horizontal faz isso e um vertical faz aquilo. Não. Vai formar uma distribuição de campo complicada aí dentro. E aí, meio que é tudo misturado, assim, acontece um monte de coisa, tudo misturado, não é nada perfeito. Tudo bem? Mas usa esse modelo mental para você entender o que está acontecendo.
Usa esse modelo mental para você entender o que está acontecendo. Os modelos mais sofisticados, o simulador calcula para a gente. Isso tem um monte de trabalho de modelagem, isso aqui é grande parte da pesquisa em semicondutores tem a ver com a modelagem do dispositivo. Tem a ver com ter um modelo matemático e de circuito para poder fazer projeto depois. O cara faz a caixinha e a gente precisa saber usar ela, né? Exatamente, mas assim, eu quero dar um sabor melhor do que tem dentro da caixa preta, até porque pra você tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Algumas coisas que lá para frente eu vou falar assim, olha só, tem capacitância tem efeitos capacitivos no transistor. Você fala assim, porra, mas da onde? Sacou? Dessas junções aí, desse capacitor, desse parado, tudo vai aparecer, mas vamos indo. Ok? Posso seguir? Todo mundo bem? Na hora que a densidade de cargas negativas, livres, que é a região que eu estou dizendo de azul ali, supera a de lacunas livres, a gente vai dizer que aconteceu uma inversão de população. E aí, nesse momento, repare que eu tenho tudo aqui, ó, região N. É um pouquinho mais complicado do que pensar que é que seria um resistor, porque eu tenho N no meio, uma densidade, uma outra densidade N provavelmente maior, porque tem dopagem lá, na fonte e no dreno. Então tem uma junção PN ali no meio, tem uma certa complicação ali e tal, não sei o quê. Mas você pode pensar que basicamente é o efeito resistivo que vai começar a acontecer ali. Tudo bem? E aí repare que, nesse momento, eu devo começar a observar a corrente elétrica convencional entrando aqui e saindo do lado de cá. As cargas conseguindo atravessar aquela coisa, aquele meio do caminho. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês percebam, quanto maior o VGS, mais carga negativa eu consigo atrair, mais condutivo fica aquele meio ali, maior deve ser essa corrente para o mesmo campo. Tudo bem? Então, o que a gente deveria ver no final das contas? Pelo menos qualitativamente. Tá? Se eu fizer o gráfico aqui, ó, VGS, ID. ID eu estou considerando a corrente que está entrando pelo dreno. Eu deveria ver, abaixo de uma determinada tensão, eu deveria ver corrente igual a zero. Desenho de verde aqui, ó. Ou bem perto de zero. Acima de uma determinada tensão, eu deveria ver essa coisa aqui começar a aumentar, assim. Aí eu não sei dizer. A princípio aqui, a gente não calculou, não sei dizer ainda o shape dessa subida aí. Mas eu deveria ver a coisa, eu aumentar a tensão, aumentar a corrente. Beleza? Eu vou desenhar não linear aqui porque eu já sei, eu mesmo já sei e tal, já estou adiantando um pouca coisa. Tudo bem? Mas seria muita ingenuidade esperar que fosse uma reta, assim, uma parada linear. Tá? Seria muita ingenuidade, né? Nada assim, na física é linear. Tá? Tudo bem? Essa tensão, a partir do qual eu começo a conduzir, eu vou chamar de tensão de limiar. Tá? E usualmente a gente chama ela aqui de VTH. TH de threshold. Threshold é o limiar em inglês. Tudo bem? Um limiar de condução. Tudo bem? E aí ainda, repare, essa região aqui, ou essa condição de operação do transistor, onde o VGS é menor que o VT, eu vou dar um nome, eu vou chamar de região de corte, que é um nome bastante clássico, assim, todo mundo falando assim, é um nome até meio, vou chamar assim, popular, tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque aquela corrente ali não é zero. Aquela corrente ali não é zero. É bem baixa, mas não é zero. Tá? Ainda, essa corrente aí não é independente do VGS. Ela é dependente do VGS. Tá? Então, assim, a gente consegue fazer, inclusive, amplificadores ali naquela região ali. Bons amplificadores, assim, decentes, sabe? Com ganho, com a coisa toda. Ali naquela região de corte, tá? Ah, professor, por que você faria isso? Tipo, isso aqui é corrente tão pequena. Uai, potência é tensão vezes corrente. Se eu consigo colocar o dispositivo com a condição de corrente extremamente baixa, que é o que está acontecendo ali, a potência que eu vou gastar para fazer uma função é extremamente baixa também. Mas o controle do VGS sobre essa corrente é bom? É exponencial. É melhor do que o quadrático que a gente vai encontrar aqui. É bom, cara. Sacou?
bem interessante, tudo bem? Por esse motivo, esse é um tipo de projeto já bem mais avançado, tá? Que a gente chama de projeto ultra low power, tipo, ultra baixa potência. Uma das estratégias é começar a trabalhar com os transistores nessa região, que eu não vou chamar de corte, eu vou chamar de sublimiar, que eu gosto mais. Vocês vão ver eu falar de corte, mas, enfim. Melhor seria chamar de região de sublimiar, ou, aí vocês vão ver nos livros um certo consenso, tá? De chamar essa região de inversão fraca. Inversão fraca é um pouquinho mais sofisticado que isso, tá? É tipo um pedacinho do que acontece aqui, perto do VTH, mas enfim, quando alguém chama weak inversion ou alguma coisa assim, você lê isso num livro, saiba que ele está falando de funcionar assim, abaixo do VTH. É a corrente bem baixa mesmo. Tudo bem? Do lado de cá, eu ainda não vou dar nome porque eu vou ter outras duas regiões. Você já sabe, triode de saturação, mas por enquanto tem uma região condutiva, tá? Que é o VGS maior do que o VTH. Tudo bem? Sim. Professor, naquela região de depressão ali, onde você desenhou o quadrado azul, quando tem um campo que puxa os elétrons e fica com aquelas cargas livres ali no meio, e aí você tem a região de depressão ali nas bordas. Mas aí pensa que... Não, pensa que agora virou tudo N aqui no meio, aqui o meio, aí meio que a região de depressão meio que ficou daqui pra cá, assim, né? Então quando aquela carga VGS, a tensão VGS puxa os elétrons, é toda aquela região? Acontece naquela coisa toda. A gente vai ver que tem uma pegadinha aí, já um pouco mais pra frente. Não é só isso, né? Não é que não é só isso. A coisa tipo, puxa todo mundo ali. Mas não é porque a distribuição de cargas que eu estou puxando, das cargas móveis, dos elétrons móveis, não é toda igualzinha de um lado para o outro. Não é uniforme. Tipo, a gente já vai tratar disso, porque isso tem impacto na operação do circuito. Tem um impacto importantíssimo na operação do circuito. Essencial, eu diria. Oi? Porque eu quero... Tá vendo que meio que forma uma... Deixa eu desenhar aqui. Mais ou menos. Tá vendo que forma... Na hora que o canal está formado, na hora que eu estou conduzindo, eu formo como se fosse... Pensa assim, simplificando um pouco. Mas ainda ok para você entender isso. O porquê o B é aterrado. Formo como se fosse uma só junção, só que assim, nessa configuração agora. Certo? Essa junção, eu não quero que ela conduza no sentido vertical, lembra disso. Eu quero que toda a condução seja no horizontal. Então eu quero que essa junção aí esteja sempre reversamente polarizada. Para isso, eu preciso que esse lado P esteja sempre uma tensão abaixo do que tiver no lado N. Beleza? Abaixo. O que a gente faz na prática? A gente bota aquela região P ali, que é o B, que é o substrato, na menor tensão que eu tiver disponível no meu circuito. Se for 0, a gente bota ele no 0. Se for menos 50 volts, eu boto ele menos 50 volts. Oi? Basicamente, a gente bota todo mundo assim. Basicamente. Tá? Isso aí, pro analógico, vai ter impacto, já vai ter alguma coisa. Por quê? Vai ter horas que eu vou colocar esse cara aqui numa tensão. Repare que eu botei o VS no 0, então eu estou botando aqui também no 0. E aí tá reversamente polarizado. Lembra que para conduzir a junção precisa ter alguma tensão, né? Tá? Para enriquecer e tal. Mas para circuito analógico, aqui nem sempre vai estar no 0. A gente vai fazer circuitos que a fonte não está no 0. Tudo bem? Mas a gente vai meter não tem problema, porque se não está no 0, vai estar numa tensão mais alta. Então, ok. Para circuito digital, isso aqui acaba sendo mais importante para evitar o efeito... Nossa, eu nunca lembro como é que é o nome dessa parada aqui, acho que é pinch through. Não lembro. Tem um efeito que acontece em digital, que se essa junção aí ela começar a conduzir, ela destrói o dispositivo. Aumenta muito a corrente lá nele, e destrói o transistor, e aí destrói a porta lógica, e aí pá. Cara, digital é um negócio meio doido, tá? Porque, tipo assim, se um transistor parar de funcionar, meio que para de funcionar tudo. Então, tem preocupações. Mas é por esse motivo.
A recíproca é verdadeira. No caso do transistor P, a junção é ao contrário, eu quero aquele book ali na maior tensão que eu tiver no circuito. Por isso que a gente vai sempre ligar no VDD. Isso vai aparecer nos circuitos. Beleza? Boa pergunta. Pergunta. Não entendi. Se não deixar essa tensão, então acontece esse efeito que você falou. Se você subir, se você pegar essa junção e eventualmente fazer ela ficar diretamente polarizada, botar a tensão mais aqui, menos aqui, conduz aqui, né? E aí você não quer essa condução aí. Você quer a condução toda da corrente do dreno para a fonte. E não em outros terminais. Tudo bem? Todo mundo ok? Pergunta. Espera aí, filho. Pergunta. Não, qual que é geralmente a tensão máxima que você coloca no VGS antes de ou nem precisa se preocupar com isso? Tem que se preocupar com isso, o fabricante te fala quanto que é o VGS máximo que ele admite lá. Ele fala o VGS máximo, VDS máximo. Normalmente ele fala assim, ó, essa tecnologia é feita para operar com 5 volts. Aí você sabe que posso ir até 5 volts de VGS, posso ir até 5 volts de VDS, mas o limite mesmo, tem um limite maior. Acordo? Tipo, sei lá, se a tecnologia é de 5 volts, dá para ir até 7, 7,5. Então tem limiares aí vamos chamar assim, de segurança. Ali as cargas, só para relembrar, as cargas dos elétrons negativos vão da região onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons, do mais para o menos? Ao contrário, ela vai do P, que é onde tem menos, aqui para cima, e aí elas se concentram aqui, e aqui vira N também. A condução é feita por portadores minoritários. A pergunta que estava no meu concurso para entrar aqui na UNB. Não é essa pergunta especificamente, mas perguntava assim, tinha uma questão lá na prova, que era... E o cara que estava na minha banca, que depois foi meu orientador de doutorado, ele me deu uma descascada nessa parada aí, sacou? Mas uma das coisas a pergunta era, qual a diferença entre transistor MOS e o transistor bipolar? Aponte aí 5 diferenças, sei lá, 3 diferenças, sei lá, alguma coisa assim. Aí uma das coisas que eu falei foi, num deles a condução é por meio de portadores minoritários, no outro por meio de portadores majoritários. E aí rolou uma certa controvérsia em relação a essa resposta por conta lá do bipolar, e aí aí um monte de detalhes técnicos lá da operação do bipolar e etc, mas isso aqui é bem nítido, assim, consensual. A condução aqui é feita por... Aliás, perdão. Tem uma certa controvérsia de alguns autores que falam o seguinte, cara, olha só, é onde eu me insiro. Se a região é P, os elétrons são minoritários. Se a condição é de elétrons, é condição de minoritários. Tem outros autores que vão falar assim, eles são meio que minoritários. Sacou? Eles são minoritários, mas eles existem. Eles não são zero. Que piada ruim, né, velho? Mas eles falam o seguinte, não, mas se você inverteu a população, aquela região virou região N, então os elétrons eles são majoritários, então a condição é por majoritários. Mas é uma discussão, tipo, tá, mas assim, sabe, o anjo é menino ou é menina? Porra, vamos pra frente, né? Tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza. Lá na nota de aula vocês dão uma olhada, tá? Tem uma equação para o VT depende da temperatura, depende da carga do elétron, depende da dopagem que você coloca lá no substrato, depende do material que é feito substrato, se é silício, se é germânio, se é qualquer outra coisa, tá? E ele depende da permissividade elétrica do silício, então isso é depender do material, e ele depende de dois termos lá que vocês vão ver, que não precisa nem entender o que é aquilo, o que é isso, mas eu botei lá mais por curiosidade, tá? Que é a diferença de função-trabalho entre o silício, que é onde está o substrato, e o silício policristalino que está lá em cima. Tem a ver com as distribuições de carga, essas funções trabalhadas têm a ver com as distribuições de carga, as probabilidades de distribuição de carga nessa coisa toda aí. Tudo bem? Enfim, quem fez ou quiser entender isso aí em mais detalhe, faz a disciplina de materiais. Beleza? O substrato seria o P e o N, né? O substrato é aqui a parte de baixo. É só a região P.
P e o dreno é a fonte também. Porque o dreno é a fonte, então é um substrato, né? Assim. Sim, entendi. E aí, ok? Beleza. Esse aqui deve ser o comportamento do transtor. Mas quanto é? Vamos calcular agora a equação, um modelo matemático mesmo, para a gente poder fazer projeto. Por enquanto está qualitativo. Tudo bem? Por enquanto eu tenho uma coisa que esse entendimento me permite falar assim, cara, se eu tiver um transtor MOS, se eu tiver um transtor N, se eu puser aqui VGS maior que o VT, conduz, chave fechada. Se eu puser esse VGS menor que o VT, isso aqui vira uma chave aberta. Aí essa corrente aqui, D, é zero. Por enquanto, essa é a compreensão que a gente tem. Tudo bem? Já para vocês irem ficando acostumados. No transtor P, funciona do mesmo jeito. Tá? Repara lá, ó, deixa eu melhorar o símbolo, porque é o símbolo que vai aparecer lá no diagrama já, tá? No transtor N, esse símbolo que vocês estão vendo aí é um símbolo simplificado da parada. Tá? Repare, setinha saindo. O lugar que a setinha está saindo é necessariamente a fonte. Tá? Porque a gente fez uma conexão e aí tornou ele assimétrico. O transtor mesmo, a gente faz o desenho dele assim, ó, de 4 terminais. Tudo bem? Aí nessa simbologia, a setinha entrando é o transtor N. Tudo bem? E quando a gente faz uma conexão bastante particular, que é conectar isso aqui com isso daqui, o book com a fonte, que é o que eu estava fazendo, né? Ó, aqui está em 0, aqui está em 0. Eles estão conectados, estão curto-circuitados, tá? Aí a gente passa a usar esse símbolozinho aqui, que é um pouco mais simples. A situação normal é a situação de baixo. Vamos chamar assim. A situação normal é a situação de baixo. Só que atenção, por quê? A situação de baixo, nem sempre a gente pode fazer isso aí. Quando aparecer a primeira vez que aparecer um circuito que a gente não pode fazer isso, aí eu vou atentar para vocês. Mas, em geral, essa conexão aqui está sempre lá. Esse curto-circuitozinho. Aí isso aqui torna o dispositivo assimétrico, tá? Repare, tipo, a fonte agora tem que ficar num lugar muito específico. Tudo bem? Aqui é dreno, aqui é fonte, aqui é o book, aqui é a porta. E se fosse transtor P? Transtor P, o símbolo dele é assim, ao contrário do N, tudo bem? E se eu conectar o book com a fonte, o substrato com a fonte, fizer isso aqui. Ah, professor, mas por que você escolheu em cima a fonte? Transtor N, a fonte vai ser onde está a menor tensão. A gente desenha a menor tensão para baixo e a maior tensão para cima. No transtor P, a fonte é onde está a maior tensão. Maior tensão a gente desenha para cima, menor tensão a gente desenha para baixo. Você acostuma com essa ideia, velho. Tensão mais alta em cima, tensão mais baixa embaixo. Corrente, na maioria dos diagramas que vocês vão ver, que eu vou seguir também, todo mundo tenta fazer isso, a corrente está vindo, tentando ir de cima para baixo. Ok? Beleza, aqui é fonte, aqui é o dreno, aqui é o substrato, aqui é a porta. E aí, quando a gente faz isso, vira esse símbolozinho aqui, ó. Setinha, rapidão, setinha entrando. Prepare que fica meio que ao contrário, assim, tudo bem? E aí aqui, obrigatoriamente, tem que ser a fonte. Aqui é o dreno, aqui é a porta. Diga. Tem como você explicar de novo essa direção das tensões e consequência disso onde é o dreno a fonte? Como assim a direção das tensões? No caso de ser um transistor P e um transistor tipo N. Olha só o negócio aqui. Se eu estou botando tensão mais aqui, tensão menos no transistor tipo N, você concorda comigo que o campo elétrico que tem ali no meio está apontando da direita para a esquerda? Aponta do mais para o menos, certo? Certo? Então vou desenhar aqui no cantinho. Ó. O campo está assim, certo? Lá no meio. Você concorda comigo que se a condução é por elétrons, os elétrons andam contra o campo porque eles têm carga negativa? Ou o fato deles andarem contra o campo é o que gera lá, a gente fala assim, a carga dele é negativa. Não é isso? Quer dizer que eles andam para a direita, certo? O movimento físico das cargas é da esquerda para a direita. Você concorda? É para onde o elétron quer ir. Então você concorda comigo que o elétron tem que, de alguma forma, aparecer aqui, entrar, atravessar e sair aqui?
Calma. Não é isso que tem que acontecer? Fisicamente o movimento dele? Então ele tem que entrar pela fonte e sair pelo dreno. É isso que vai definir o que é a fonte e o dreno. É onde ele entra é a fonte, onde ele sai é o dreno. Mesma coisa para o Pokémon. Onde a carga entra é fonte, onde a carga sai é dreno. Olha o nome, velho. Fonte. Fonte é o que fornece. Dreno é o que te retira. É o que drena. É igual a torneira, velho. Você abre a torneira é uma fonte de água. Aí a água escorre, faz qualquer coisa lá que estiver fazendo e ela vai para onde? Pro ralo. O ralo é um dreno. Aí ela desaparece. É isso aí que está acontecendo aí. Tudo bem? Então você concorda comigo que a fonte no NMOS tem que ser... A fonte tem que ser onde está a tensão negativa, porque é de onde vem os elétrons. Entendeu? Só que olha só o negócio. A corrente de elétrons, o movimento de elétrons sendo para a direita, a corrente convencional, a corrente de circuito elétrico. É o contrário, é a corrente de carga positiva. Então a corrente I é na direção do campo. Concorda? Por isso que eu marquei aqui, ó, nessa polaridade. Esse é um transistor tipo N. Tá. Tudo bem? E aí tudo ao contrário pro P. Todo mundo bem, gente? Só aceita, filho. Isso é por enquanto só nome. Sim, só nome, assim, não tem nada, não tem nenhum grande resultado lógico, assim, de... Tudo bem? Beleza. Então vamos calcular a parada. Vocês concordaram comigo que é um capacitor? É um capacitor, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto de carga aparece aqui no lado negativo aqui do capacitor, que é onde está o canal, certo? E aí eu vou dar um jeito de falar assim, beleza, eu sei quantas cargas tem. Se eu conheço o mecanismo de transporte, eu consigo calcular a velocidade, alguma coisa, eu consigo calcular a corrente. Essa é a ideia básica. Então, preciso saber quantas cargas tem, qual é o mecanismo de transporte. Claramente, só tem dois mecanismos de transporte. Eu vou linkar lá na aula de eletrônica 1 também para vocês. Primeiro é por difusão. Difusão acontece quando eu tenho diferente concentração de cargas de um lado para o outro, em regiões diferentes. Aí elas tendem a migrar de onde tem mais carga para onde tem menos carga. Aqui não é o caso. Depois que o canal está formado, está basicamente tudo N. Rapidinho. Basicamente tudo N. Tá? O segundo mecanismo é o mecanismo de deriva. A gente bota um campo elétrico acelera as cargas e elas vão sair de um lugar e vão para o outro. Tudo bem? Então, claramente aqui é o mecanismo de deriva. Diga. Por exemplo, imagina que eu tire a tensão do GS. Sim. Você falou que tem ali carros que são fixos e carros que são livres. Se eu tirar a tensão do GS, você vai ter uma difusão de volta das cargas? Tipo, aquele canal, as cargas se rearranjam lá como elas estavam inicialmente. Mas no caso das cargas móveis, eu entendo que vai ter uma difusão de volta. As fixas, elas já estavam lá. As cargas fixas, não é que você atraiu elas para lá, elas já estavam lá, elas são a estrutura cristalina do cristal. Mas aí você falou que, por exemplo, quando você coloca a tensão, você expulsa as lacunas e isso gera cargas fixas. Eu falei, eu usei esse termo, gera as cargas fixas. Talvez não seja muito apropriado. Talvez mais apropriado seria eu falar. Na hora que eu expulso as lacunas, eu exponho as cargas fixas negativas onde elas estavam meio que associadas. Fica melhor assim? Mas a carga já estava lá. A carga fixa, ela tá lá. A carga fixa é a estrutura do cristal. Só pensa aqui comigo. Tem silício, tem, sei lá, tem dopante aqui, doador, vai doar elétrons. Tem silício aqui, tem silício aqui. Aí imagina que você fez isso aqui. O doador é doador porque ele tem um elétron a mais em relação às ligações químicas que ele consegue fazer. Você concorda comigo? É isso. Tá? Aí ele faz mais duas para cá, duas para cá, duas para lá. E aí tá essa coisa. Aquele elétron que está ali sobrando é um elétron livre. Ele não participa de nenhuma ligação. Tudo bem? Se eu tirar ele daqui, só que perceba uma coisa, aquele átomo D de doador, tá? Não é, eu não sei nem se tem um elemento que D, mas um átomo ali, que eu colocar ali, que é doador, que tem um elétron a mais com relação às ligações que ele vai fazer. Isso quer dizer o seguinte, imagina que ele, sei lá, se ele tem
14 elétrons. Quer dizer que ele tem 14 prótons também, né? O átomo é neutro eletricamente, certo? Beleza. Então tem mais 14 de carga aqui, menos 14 de carga aqui. Quando eu coloquei ele lá. Incluindo esse elétron livre aí. Esse 14 é o quê? A carga do átomo que está ali. Mais 14 lá no núcleo atômico, são os prótons, e menos 14 são os elétrons que vieram com ele. Porque ele é eletricamente neutro, certo? Aí, vai ter um monte de elétron lá que fica meio que preso nele lá. Fica os elétrons de valência, que são, entre aspas, mais externos. Eles, na real, eles são mais energéticos. Uma forma um pouco melhor, mais deixa eu assim, um pouco mais preciso de falar isso. Mas, sei lá, é os que são mais reativos com os outros elementos em volta. Esses aí vão participar daquelas ligações covalentes ali. São ligações de compartilhamento, aí tem um monte de coisa de hibridização, não sei se vocês viram isso em química em algum momento, mas enfim, vai acontecer tudo aquilo lá, tá? E aí sobra esse elétron aí, que estava na camada de valência, e ele não participa de nenhuma ligação. Aí, só que perceba, tem mais 14 cargas, menos 14 cargas, né? Tem no D ali, no núcleo atômico, tem carga mais 14, e na eletrosfera dele tem menos 14. Se eu tirar esse elétron daqui, afinal ele é livre, se eu botar um campo ele vai embora daqui, ele vai se movimentar por aí. O que sobrou? Sobrou os mais 14 lá dos prótons que estavam lá, o átomo não saiu dali, ó. A carga do núcleo não saiu dali, tá vendo? Não, é porque eu me confundi, porque se você vai ter a difusão de volta das lacunas, no fundo você não tem uma carga fixa. A carga está fixa, essa daí. Não, sim, mas eu estou falando que você tem uma ideia de uma carga fixa da outra. Para mim é como se ela não fosse voltar. Mas tudo bem. Eu acho que você sacou o que está acontecendo. Tá, mas olha lá o que aconteceu. Na hora que eu tirei uma carga livre, sobrou mais 14 com menos 13. Isso aqui, ó, é uma carga menos 1, mais 1, certo? Uma carga fixa positiva. Aí a gente vai chamar isso aqui de carga fixa, ou carga espacial. Ela está fixa, essa carga aí não consegue se movimentar. Esse arranjo não consegue sair daí, com campo, com difusão, com nada. Ela está presa lá. Está presa, é um sólido, isso aqui é sólido. Se fosse líquido, aí ela se movimentaria. Mas é sólido. Mesma coisa, ou análogo a isso, para o caso de você botar um dopante que é aceitador. Na hora que você tirar a lacuna, tirar uma lacuna, na verdade, quer dizer aparecer um elétron e participar de uma ligação que estava faltando ali. Aí aquele elétron fica preso, e aí ele passa a participar de uma coisa que estava eletricamente neutro. Na hora que ele veio, se prendeu e se conectou naquilo, ficou menos 1 a carga. Só que ele ficou fixo, aquela carga ali, né? Porque ela agora está presa numa ligação química. Beleza? A diferença de carga ficou negativa, né? Oi? A diferença de carga. Aí fica, você faz o balanço, sobrou uma carga negativa, ficou menos lá. Tudo bem? A carga fixa não é, enfim. Eu entendo que na real não é fixa, é tipo assim, é você quebrar ligações ou começar a reformar ligações. É isso que está acontecendo na coisa lá. Mas é assim que todo mundo se refere a isso aqui. Todo mundo bem? Então vamos lá, segue aqui o baile aqui. Primeira observação. Carga no capacitor vai ser Q igual a C vezes V. É um capacitor, né? Tipo, em cima tem um condutor, tem um isolante no meio, tem a parte de baixo, que é onde acontece a condução e é onde eu preciso saber a quantidade de cargas. Então, capacitor. Tá? Q é carga, C é capacitância, V é tensão. Vocês vão ver aqui que eu vou ficar carregando comigo as unidades que, no meu entender, vários de vocês já, ao longo da história me falaram que ajuda a tipo, meio que ir conferindo que a coisa está encaixando. Porque vocês vão ver que vão aparecer um montão de termos aqui, depois eu vou fazer uma integral e a coisa toda, tá? Mas segue comigo. Repare que eu posso dividir dos dois lados da equação por alguma coisa e tá ok, né? Por isso, base da álgebra, assim, né? Da aritmética aí da coisa, da álgebra nesse caso aí, tá? Se eu dividir dos dois lados por alguma coisa, por uma distância, tá? Vai ficar
uma coisa que eu vou chamar de dQ, que é o que eu vou chamar de densidade de cargas, e aí isso aqui é Coulomb por metro, igual a dC, então eu vou pegar e dividir o C por metros, tá? Vezes a tensão. E aí do lado de cá eu estou ficando com Farad por metro vezes V, vezes a tensão, certo? E Farad vezes V é Coulomb. É só ver a equação lá de cima. C vezes V é Q. Diga. Esse D é de densidade ou de infinitesimal? É delta. Vou chamar assim. Mas esse D que é infinitesimal de densidade de carga ou é densidade de carga? Densidade de carga. O D é de densidade ou é de infinitesimal? É o Dzinho lá da derivada, sim, é o Dzinho da derivada que vai aparecer aí, etc, coisa toda, mas isso não importa agora. Isso não fica se prendendo, só aceita assim, o símbolo, eu escolhi esse símbolo aí. Tudo bem? Tudo ok? Beleza. Outra coisa a se observar, a capacitância daquela estrutura vai ser epsilon do óxido, o isolante que tem lá no meio, vezes o que eu vou chamar de W, vezes o que eu vou chamar de L, dividido pelo Tox. O Tox a gente já tinha definido que é a espessura do óxido. Então é a distância entre as duas placas. O WL vai ser o seguinte. Nossa. Ele vai definir para a minha área, mas deixa eu definir aqui melhor um pouquinho. Acho que é a única vez que eu vou fazer o desenho meio que... Paga. Alguma coisa assim. A parada é mais ou menos isso, né? Olhando meio que agora, assim, tipo, uma perspectiva. Com uma certa licença poética pro meu desenho. Mas o que eu vou chamar de W é essa dimensão do lado de cá. É o quão tá entrando, assim, na coisa. E aí percebam que não tem como confundir o que é o W com o que é o L, tá? Porque a condução está sendo... A carga está entrando aqui, está atravessando nesse sentido e está saindo por aqui, ou vice-versa, né? Tá? Repare que o W vai dar uma área de seção perpendicular ao movimento das cargas. Tudo bem? É sempre assim. E essa dimensão aqui, ó, aqui no meio, eu vou chamar de L. Isso que vai ser o comprimento. Tudo bem? Na direção de condução das cargas. Aí perceba que W vezes L é a área daquele quadradinho ali, né? Um quadradinho em cima, um quadradinho embaixo, é a área da placa do capacitor que me interessa. Esse W é de width? É, width. E o L de length. Tudo bem? Então, vamos lá, segue o baile. Segue o baile, tá? Só que é mais usual, repare que o WL depende, eu que escolho, eu projetista de circuito, tá? Depende do meu projeto. Os MIOX e o TOX, eu, projetista de circuito, não escolho ele. É o fabricante que escolhe ele. Então é bastante comum o fabricante especificar para mim o que é o COX, que é o Epsilon Ox dividido pelo TOX. Tudo bem? E aí percebam que esse COX, a unidade dele é Farad, que é uma capacitância, dividido por metro quadrado, certo? Dividiu por metro, dividiu por metro. Para eu ter a capacitância de volta, eu multiplico por metro e multiplico por metro. Multiplico pelo W, multiplico pelo L. Todo mundo ok? Então, beleza. Isso aqui eu também sei. Esse OX é a constante... De permissividade elétrica do isolante que está lá no meio. Por que ela é em Farad mesmo? Como é que é? Por que ela é em Farad? Não disse que ela é em Farad. Estou dizendo que o COX é Farad por metro quadrado. Mas permissividade aí é, sei lá, aí não sei de cabeça a unidade. Não é só metro quadrado? Não, o T é de uma distância linear. Então é OX F por L.
É o que está me parecendo. É muita coisa. Não, mas assim, isso aqui perceba que o Cox é a capacitância dividido pela área. Então é farad por metro quadrado, independente do que é de como é calculado. Só guarda isso, o Cox é farad por metro quadrado, por enquanto. Vamos para frente. Para lembrar que eu preciso multiplicar pela área depois. Tá. Só considerando que o L você acaba pedindo entre os entes, ela não pode causar mais problemas se você vai aumentar a sua quantidade. Que tipo de problema? Quanto mais perto você colocar, vai começar a ter... Guarda sua inquietação um pouco para frente, porque esse L aí assim, ele vai ter efeito, assim, mudar o L tem efeito uma característica do circuito, não é só, por exemplo, repare que eu consigo mexer no W e no L, é que aqui não está visível ainda, deixa eu andar um pouco mais com a equação. Eu vejo muito pontos negativos em mexer no W, mas não é... Mas você não viu ainda exatamente o que vai acontecer, não. Relaxa, segura sua inquietação um pouquinho aí que vai ficar mais precisa. Eu tenho certeza disso, tá? Todo mundo bem até aí? Então isso aqui vai me ajudar a calcular a quantidade de cargas. Guarda isso aqui lateralmente, por enquanto. Outra coisa. Claramente o movimento é um movimento de deriva, como eu falei para vocês. Eu aplico o campo, acelero as cargas, tá? Na deriva, eu não espero que vocês se lembrem disso, mas a velocidade das cargas vai ser μn vezes o campo. Essa é a intensidade de campo. Aí eu tenho um menos, um mais, aí tem um sinal, eu nunca lembro onde é que aparece o sinal. Então, para mim, pouco importa aqui, eu vou já calcular numa convenção que vai dar sempre certo. Tudo bem? E o campo é o gradiente de potencial. É assim que vocês definiram o campo lá em eletromag. dV dx. Esse x é espaço. Repare que na minha modelagem aqui, eu estou tratando o dispositivo como se ele fosse unidimensional, né? Tipo assim, é como se ele fosse... só interessa a distribuição de campo aqui, ó. É unidimensional meu problema, basicamente. Tudo bem? Mas percebam já que é uma baita simplificação isso aí. Assim, esse campo não é... Essa coisa é tridimensional e essa parada é bem mais complicada. Se eu fosse modelar, se eu quisesse muita precisão, e aí parte disso aí que se faz lá para ter modelos mais sofisticados, tá? Mas enfim, professor, sim. Quando você considera unidimensional, você perde muita precisão em comparação com o multidimensional? Perde um pouco, mas aqui a gente está mais interessado. Eu faço esses comentários que é para vocês entenderem que o que eu estou calculando aqui não é o que vai estar... não é a mesma equação que o simulador usa para calcular. Esse é o meu intuito. Mas isso não quer dizer que o que eu estou fazendo aqui não tem serventia. Muito pelo contrário. A gente, lembra que o modelo, a equação, ela tem duas funções. Uma função é calcular alguma coisa com precisão e tal, até porque a gente quer prever o funcionamento de um dispositivo que é complicado. Mas essa é uma função de ter um modelo matemático, ou qualquer modelo que seja. E no meu entender, aí eu não sei dizer se eu sou majoritário ou minoritário. Tudo bem? Nessa coisa. Mas eu tendo a entender que essa função é secundária. A função primária de ter um modelo não é a gente calcular alguma coisa, é o ser humano ter uma compreensão sobre algum fenômeno. Aqui vai permitir a gente ter compreensão sobre o fenômeno. E você vai ver que ter uma conta muito mais detalhada não vai mudar qualitativamente a forma que a gente vai usar para pensar e compreender os circuitos. No final dos contos é isso que a gente precisa. No final chega perto? Chega. Você vai calcular tudo no simulador, vou te dar uma... Até esqueci de mandar para vocês lá o arquivo com o modelo, mas vou mandar lá para vocês. Beleza? Segue o baile aqui, tá? Segue o baile aqui. Eu também não espero que vocês se lembrem disso, mas a unidade de mobilidade é metro quadrado por volt segundo. E derivada de volt
Perceba lá que é volt dividido por x, x é uma coisa linear, tá? O campo é volt por metro. Tudo bem? E aí dá certo, né? Porque aí dá metro por segundo. Quando você junta tudo é a velocidade. Todo mundo bem até aí? Beleza. Outra coisa que eu quero que vocês... não é exatamente que percebam, tá? Mas é meio que um truque que a gente vai usar para calcular aqui, que é observar o seguinte. O que é a corrente? O que é a corrente? É o fluxo de cargas observado durante algum tempo, certo? É o fluxo, é quanto está passando de carga. Uma forma de calcular entre esse fluxo, ou de compreender esse fluxo, é pensar assim. Uma forma, tá? É pensar assim. Vou pegar um volumezinho, tem cargas lá dentro, eu calculo a carga. Aí eu vou travar um tempo, vou observar essas cargas se movimentando por um tempo e ver quanto de carga andou durante aquele tempo. Aí eu faço aproximação, né? Calculo carga dividido pelo tempo, vai me dar uma estimativa do fluxo. Certo? É o que a gente faz para medir velocidade. Velocidade tem a ideia de velocidade instantânea e velocidade média. Isso que eu estou falando aqui é como se fosse um fluxo médio. Tá? Só que a gente calcula a velocidade assim, né? Tipo assim, eu olho alguma coisa, eu penso assim, tipo, eu travo um ponto aqui. Eu olho durante algum tempo quanto que essa coisa andou. Andou 1 km em, sei lá, 1 hora, 1 km por hora. Aí é a velocidade. Mas vamos lá. Dito isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou observar que eu posso definir a coisa assim, ó. Eu posso chegar aqui, pegar meio que a região lá do canal, falar assim para ele, beleza, eu vou travar uma linhazinha aqui e eu vou ficar observando, vou definir um volumezinho de cargas aqui, no meio. Um volumezinho de cargas aqui. E aí eu vou deixar passar essas cargas, vou deixar passar 1 segundo, tá? Vou deixar passar 1 segundo, e eu quero que depois desse 1 segundo, toda a carga esteja do lado de cada linha. É isso aqui. Toda a carga atravessou a linha. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. É isso que eu vou fazer. Tudo bem? Para que isso aqui aconteça, aí repare, tá? Isso aí vai me dar a corrente. E aí, para que isso aconteça, eu preciso multiplicar a densidade de cargas que tem ali dentro daquela coisa, que eu vou chamar aqui de QD, densidade de cargas que tem ali, naquele volumezinho que eu defini, vezes a velocidade dessas coisas. E aí repare que essa dimensão precisa ser a velocidade, porque aí dá numericamente certo aquela situação, né? Se a velocidade é V, eu fico esperando 1 segundo, depois de 1 segundo, aquele volumezinho anda V distância. Aí foi tudo para o outro lado da linha. Tudo bem? O que é esse V? Eu vou definir numericamente igual a essa velocidade que eu consigo calcular do lado de cá. Numericamente igual. Tudo bem? Mas perceba que é meio que... Ai, alguém tá zoando aqui o negócio de novo, né? Como é que era? Alguém tá roubando minha tela. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso até aí? Então, vamos juntar tudo. E aí vai ficar assim. I de x. Já explico por que vai aparecer aqui. Vai depender da posição. Já explico por quê. Vai ser. Sim. Aquela distância V, ela se refere só ao módulo de V, né? Não a... Numericamente igual, é. Só numericamente. Se tiver uma velocidade de 1 metro por segundo, eu vou lá e boto 1 naquele V. 1 metro, entendeu? Se for 100 micrômetros por milissegundo, eu boto 100 naquilo ali, só que eu uso nessas unidades aí. Vamos lá. Vamos juntar tudo agora. Lembra lá, ó. Cadê? Ih, caramba, agora eu que me perdi. Ó, I é dq vezes V. Tudo bem? dq vezes V. Então, dq primeiro. Repare que o dq é esse mesmo dq aqui. Não sei porque eu usei letra maiúscula e letra minúscula neles aí, mas enfim. Tudo bem? Vai ser, ó, ΔC vezes V.
ΔC vai ser o COX. Repare que o ΔC é farad por metro. O COX é farad por metro quadrado. Eu preciso multiplicar por alguma coisa que é metro. Tá? Nesse caso aqui eu vou multiplicar pelo W. Porque eu já considero a área da área da seção transversal dessa parada aqui, ó. Tudo bem? COX vezes W. Vezes a tensão. A tensão será a tensão que está aplicada lá no capacitor. A tensão que está aplicada lá no capacitor, deixa eu desenhar ele de volta aqui, porque já polui muito o desenho. E aí, presta atenção aqui comigo, numa coisa. Do lado de cá, tem o que eu chamei de VGS, na placa de cima. Na placa de baixo tem, vamos considerar aqui, 0. Então, quanto que tem aí? VGS menos 0. VGS. Tá aí, todo mundo ok com isso? VGS menos 0. Só que, o que eu preciso aqui é calcular quanto de cargas móveis tem aqui embaixo. Para as cargas móveis, eu só começo a acumular cargas móveis, eu vou considerar que só acumula uma quantidade significativa a partir do VT, certo? Então eu preciso descontar o VT dessa tensão aqui. Porque antes de VT não tem carga ali. Pelo menos não tem as móveis, que são as que me interessam. Então repare que a tensão que me interessa para acumular as cargas lá vai ser VGS menos VTH. Todo mundo bem com isso? Que é a tensão líquida para acumular carga. O que me interessa é calcular aquelas cargas. Outro detalhe. Perceba uma coisa. A tensão aqui, ó, na posição que eu vou chamar de 0. O X está aqui. O eixo do X. Na posição aí, onde eu vou definir o 0. A tensão que tem aqui é 0, né? Que eu coloquei aqui, ó. Então, do lado de cá tem VGS menos VTH menos VTH. Do lado de cá, na posição L, que é a outra dimensão, não tem 0, porque eu estou botando VDS, certo? Vocês concordam comigo? Então aqui não tem 0. Aqui a diferença, nessa posição, a diferença é VGS menos VDS. O que tem em cima menos o que tem embaixo. Vamos conseguir pegar... Sim, vamos lá. Em cima, na placa de cima, tem VGS. Eu vou descontar o VT porque eu só estou querendo calcular as cargas móveis. Então vai ser sempre alguma coisa menos VT. Preciso saber que coisa é essa. Do lado de cá eu tenho, ó, nessa linha aqui, eu tenho VGS aplicado aqui em cima, 0 aplicado na parte de baixo. Então quanto que eu tenho de tensão? VGS menos 0, menos VT. E do lado de cá eu tenho VGS em cima não mudou. Só que embaixo não tem 0, porque nessa região aqui, ó, conectei uma fonte de VDS. Então quanto que é a diferença? Quanto que é a tensão que está ali em cima do capacitor nesse lugar? VGS menos VDS. VGS tem em cima, menos VDS tem embaixo. Perceba que a distribuição de tensão é diferente ali. Não é tudo 0. Não é tudo constante a tensão que está embaixo. Então perceba, e aí vai aparecer lá o termo lá, dependendo de X. X é o eixo que eu defini aqui, tá? X é esse eixo aqui. Numa linha qualquer aqui, eu vou ter, na parte de baixo, alguma coisa entre VDS e 0, certo? Num extremo tem VDS, no outro extremo tem 0. Lá no meio do caminho tem alguma coisa no meio do caminho. Então, vocês percebem que a tensão depende da posição? Por isso que a carga não vai ser uniforme, porque a tensão não é uniforme. E é a tensão que puxa a carga. Tudo bem? Isso aí é uma observação importante. Eu não entendi de onde você está tirando essa fórmula do IDX aí. Eu estou construindo ela agora. Que não é... A corrente é densidade de cargas vezes a velocidade. Esse aqui aí é o mesmo que era aquele lá. Mongolice minha, mas é o mesmo DQ. Aí eu estou substituindo. Quem é o DQ? DQ é DC vezes V. Quem é o DC? DC é o COX vezes o W. Porque o COX é por metro quadrado. Só que o DQ é farad por metro. Então eu preciso multiplicar por alguma coisa linear. Eu estou escolhendo multiplicar por... Qual parte você não entendeu? COX vezes W? Onde é que você está tirando isso aí? Vamos lá, filho.
Eu tô escrevendo o seguinte, ó. I é igual a dq vezes a velocidade. Quem é o dq? dc vezes v vezes a velocidade. Quem é o dc? Ué, dc eu quero usar o Cox. É a capacitância do dispositivo, certo? Estou juntando as informações todas agora, é tudo o mesmo dispositivo. Agora estou juntando os fatos. Qual a parte que está pegando aí? Pode continuar? Então, quem é o DC? O DC vai ser o Cox, só que o Cox é farad por metro quadrado. Só que o DCF tem que ser farad por metro. Está errado. Preciso multiplicar por alguma coisa que é metro para poder consertar. Por que você está falando que o DC é igual ao Cox? Eu não estou falando que é igual, estou falando que é igual ao Cox vezes o W. É a densidade diária, né? Sei lá. Quadrática, sei lá, o nome para isso. A densidade. Tem duas densidades ali, só que uma é com relação à área e outra é com relação à linha. Tudo bem? Eu não estou falando que o DC é o Cox, eu estou falando, eu quero usar o Cox no lugar do DC. Só que está errado ainda, porque um é farad por metro quadrado, outro é farad por metro. Então, multipliquei por metros aqui, que é o W. Sim, a minha pergunta é a mesma medida, né? Que é farad por metro quadrado. Você está multiplicando por W para ter a mesma medida. Para ter farad por metro. Para ter farad por metro. Aí é o DC. Mas só porque tipo, duas coisas são... Duas variáveis é a mesma medida, quer dizer que eu posso substituir uma variável pela outra? Em geral, não. Não tem que ter uma relação entre as variáveis? Claro que tem, mas aqui não é tudo fatos, todas essas coisinhas são fatos sobre a mesma coisa. Eu não estou pegando assim, eu olhei que sorvetes se comportam assim, e aí tem uma equação. E agora eu quero calcular alguma coisa sobre transistor. Não estou fazendo isso, eu estou falando, no transistor tem o Cox, tem isso, tem tem aquilo. No transistor, a corrente tem elétron por deriva e não sei o que, a deriva funciona assim. É tudo relativo à mesma coisa lá, mesma estrutura. Agora eu estou juntando todas as informações. Eu fui pegando fatos isolados sobre uma estrutura só. Agora eu estou juntando todas elas. Tudo bem? Não é tipo assim, não é... O que você está com a sua inquietação é que, tipo, não basta a unidade estar certa que você pode ir lá e colocar e substituir na equação. Eu entendi a relação entre as unidades do DC com o Cox. Tudo bem, você só precisa aceitar que tudo isso aqui são fatos sobre a mesma estrutura. Sobre a mesma estrutura. Lá em cima é uma equação que fala sobre capacitores. É o dq dc vezes v. O Cox aí é uma observação sobre o capacitor MOS, que é o cerne da estrutura do transistor. Ele é um capacitor. E essa equação é pela área, né? Que eu falei, beleza, esse capacitor tem essa capacitância. μN vezes W vezes L dividido pelo Tox. Aí eu defini um termo, outro símbolo. Eu falei, eu só defini um nome novo. Eu falei, μN sobre, μox sobre Tox, eu vou chamar de Cox. Defini um símbolo novo. Aí você pode chamar isso aqui, então isso aqui é Cox vezes W vezes L. É isso aí. Tipo assim, pra que você fez isso? Você só tá botando mais símbolo. Mas é assim que você... Esse Cox, você vai lá no fabricante e ele te fala quanto que é. Isso bem especificado. Beleza? Aí outra coisa, aí eu tô juntando aqui, não, beleza, mas agora já pegou, né? Cox vezes W, vezes a tensão, tem que multiplicar pela tensão. Então o que a gente viu é que VGS, que é a tensão na placa superior, menos uma coisa que eu vou chamar aqui de V de X, que em princípio eu não sei, mas é a distribuição de tensão na placa de baixo, que a gente viu que de um lado é 0, de um outro lado é VDS, mas o meio do caminho em princípio eu não conheço. Menos VTH, porque eu estou interessado nas cargas móveis, então estou descontando esse VTH, porque é a partir daí que eu tenho as cargas móveis. Beleza? Esse V de X eu vou considerar uma distribuição linear, mas só por facilidade de cálculo, mas no mundo real esse V de X não é linear. Aí precisa entender. Como é que os caras fazem? Vai lá, simulação eletromagnética em cima dessa parada, não sei o quê, define, faz simulação eletromagnética, modela a geometria da parada,
e ver como é que é a distribuição de campo. É bem mais complicado. Mas eu vou considerar que é linear. Vamos lá, segue o baile. Vezes a velocidade, ó. Quanto que é a velocidade? μn vezes dv dx. μn vezes dv dx. Tudo bem? Aqui é o dv de x, né? Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Perceba que a gente pode fazer integral dessa equação aí, ó. Posso, entre aspas, pegar o dx, passar para o lado esquerdo, aí fica i de x dx, eu vou fazer a integral disso, igual a aquele monte de coisa vezes dv de x, né? Aí eu vou fazer a integral do lado esquerdo na geometria, naquela dimensão x que eu defini lá atrás, do lado direito em relação à tensão. Todo mundo bem? Então vamos lá, ó, vai ficar assim. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Vai ficar assim, ó. Cadê? Vai ficar assim, ó. Integral de I de x dx é igual a integral. Já vamos botar os limites de integração ali. μn cox w vgs menos v de x menos vth dv. Beleza? Do lado esquerdo eu estou integrando na dimensão. Eu quero calcular toda a carga que tem lá. Carga, então a dimensão lá, ó, a geometria aqui vai de 0, que é onde eu estou colocando 0 aqui arbitrariamente, eu boto onde eu quiser. Aqui vai ser L, que é o tamanho que eu falei. O tamanho do dispositivo é L. É isso que vai ser o L. Tudo bem? Não, deixa eu fazer a conta, depois eu faço comentário sobre isso. Então aqui vai ser integral de 0 até L. Do lado direito é tensão. Então eu preciso saber quanto que é a tensão na posição 0. É 0, porque é onde eu botei 0 aqui, ó. No outro limite superior, eu preciso saber quanto que é a tensão na posição L. Na posição L é VDS, que é o que eu estou colocando na outra ponta. Não é VGS menos VDS? Não. É quanto que é a tensão na posição X, quanto que é a tensão na outra posição X. A diferença de tensão já entrou lá no cálculo da parada, que eu estou vendo quanto que é o limite de integração. Porque no final das contas eu quero calcular a carga que tem aqui embaixo. Ó. Essa carga que acumulou aqui embaixo. Nessa parte amarela aqui. Quanto de carga tem aqui. Beleza? Então aqui ficou 0 VDS. Todo mundo ok até aí? Todo mundo ok? Vamos lá, porque tem pequenos detalhes aí. Percebam a primeira coisa. μn não depende da tensão. É a mobilidade dos elétrons. Aliás, deixa eu melhorar. Eu vou dizer que não depende da tensão. Mas a real é que a mobilidade depende do campo. E o campo é definido por essa tensão aí. Então, isso gera mais um complicador para fazer o modelo, blá, 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 aquela brincadeira dos vários comentários que eu estou falando aí de precisão. Alguém que vai fazer algum modelo mais... Por isso que tem um monte de pesquisa, por isso que é difícil de fazer esses modelos, tá? Na real, assim, na indústria. Eu vou considerar que é constante em relação à tensão. O COX é μox, TOX. O TOX claramente não depende da tensão, da geometria. O μox, o Mi, depende do campo. Apesar de a gente não gostar disso, mas depende do campo. Eu vou considerar que é constante. Então o COX é constante. O W é a dimensão geométrica. Isso não depende do campo. Não tem nem conversa. Tudo bem? Então, tudo isso aí vai sair da integral. Aí vai restar fazer a integral do outro pedaço ali, da parte de dentro, da coisa que está entre os cochetes ali. Mas perceba ainda, tá? Que eu tenho aqui, ó, VGS, que não depende da tensão, né? Não, VGS é uma constante que eu coloquei. Ela é a constante. E o VTH, em princípio, também não depende da tensão que está aplicada lá. Em princípio. Então tem umas constantes aqui ainda. Tá? Naquele mesmo sentido da pergunta que eu fiz para você mais cedo, você considerar que esse μn não depende do campo, interfere muito na conta, ou o campo interfere pouco nessa μn? O campo, cara, tudo isso aí é tudo não linear, tudo muito complicado, mas aqui a gente vai fazendo essas aproximações, vai dar certo, vai ficar bom, a gente vai fazer um monte de projeto, é assim que todo mundo faz. Tem
pelo menos uns 60 anos de sucesso dessa indústria baseado nessa equação que eu vou chegar lá. Mas é um não linear que é perto, por exemplo, às vezes de uma reta, ou é um não linear muito não linear? Não, é razoavelmente perto. Calma. É razoavelmente perto a ponto da gente falar assim. Calma. Tô afirmando. É razoavelmente... É errado, vamos achar assim, a gente vai errar numericamente com relação ao mundo real. Mas a gente acaba errando relativamente pouco a ponto de o custo-benefício do ponto da compreensão de circuito que eu vou obter ser favorável. Colocar mais complexidade no modelo do ponto de vista do projetista não traz custo, não traz benefício, mas aumenta o custo de usar o modelo. Entendeu? Tanto na parte prática quanto na prototipagem de componentes? Tanto para tudo. Só que acontece o seguinte. Beleza, vai acontecer esse fenômeno, mas isso não tem problema, a gente tem uma ferramenta. Eu tenho um modelo que eu uso para pensar sobre as coisas. E eu tenho um outro modelo, ou outros modelos, que são outras equações, que eu uso para calcular as coisas. Só que esses modelos... Aqui, a gente vai chegar aqui, vai ter, sei lá, 2, 3, 4 parâmetros. No modelo que vocês vão receber lá, tem 100 parâmetros. Uma equação com 100 coisas lá para você coisar. É tipo uma equação gigante, velho. E não é uma equação. É um monte de coisa assim do tipo, se a tensão tal tiver entre tanto e tanto, aqui. Se a outra tensão tal e a corrente tiver nessa faixa, essa outra equação. Se tiver acontecendo isso, outra equação. Tipo umas 300 equações. Véio. Entendeu o problema? Tipo assim, humanamente, não é assim que o humano funciona, filho. Tipo, a gente pega um modelo simples e fala assim, isso aqui é bom o suficiente, vamos embora. Então vamos embora. Todo mundo bem até aí? Viu as constantes. O I de x, perceba que tem um pulinho do gato aqui, que é o seguinte. Eu estou dizendo que a corrente, em princípio, varia naquela dimensão ali também, né? Em princípio, tá? Só que, olha só. Vou ter que desenhar de novo já aqui. Sempre tem que desenhar trocentas vezes esse negócio. O transistor está aqui. E eu estou falando que, num ponto aqui, tem uma determinada corrente. Uma determinada corrente. Só que, olha só, lei de Kirchhoff das correntes vai falar para mim o seguinte. Tudo que entra tem que sair, né? No nó. Não é assim? Se alguma coisa entrar no nó e não sair, acumula carga lá, certo? É isso que a lei de Kirchhoff vai falar. Tem algum motivo para acumular carga aqui no meio? Vocês veem algum motivo para uma carga entrar aí e ela querer ficar parada, acumulada lá? Hã? Não, porque olha só, a carga entra aqui e atravessa. Ela tem algum motivo para ficar parada aí? O capacitor é assim, né? No movimento horizontal dela aí, tem algum motivo para alguma coisa prendendo ela aí? Hã? Não tem nada aí, tipo assim, olha aí, é um caminho resistivo, praticamente resistivo. Pois é. Então o lei de Kirchhoff vai falar para mim, então eu estou vendo que não acumula carga. Ou pelo menos vou supor, cara, não acumula carga. Até porque se acumular carga aí, vai fazer integral da corrente, é uma parada mais complicada. Sacou? Assim, ele vai virar um integrador mesmo. Eu vou supor que essa parada aqui não acumula carga aqui dentro. Se não acumula carga aqui dentro, o Letícia vai falar para mim, beleza, tudo que entra sai. Isso vale tanto para, tudo que entra no nó, entra e sai. Mas isso vale para um ponto qualquer no espaço. Tudo carga que entra aqui nesse ponto do espaço sai também. Então vale nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição, em todas as posições, tudo que entra sai. Isso quer dizer que aquele de x não pode ser, ele tem que ser uma constante. Tem que ser uma constante. O ix que eu estou calculando, o i de x ali, ó, tem que ser uma constante em relação ao dx. Porque do ladinho direito, tudo que entrou saiu. Aí o que saiu de lá entra no pontinho seguinte, só que tudo que entrou saiu. E tudo que entrou saiu, e tudo que entrou saiu, e tudo que entrou saiu. Não tem nenhuma fonte para produzir mais carga. Então esse i de x é constante em relação ao x. Vai sair da integral. Beleza? Então vamos integrar. Vai ficar assim, ó. Eu vou chamar essa corrente aí de ID, que já é a corrente do dreno, que é o que eu estou interessado, vezes L. Afinal, integral de dx é x, de 0 a L dá L. Vai ser igual a μn cox
W, INCOX, W, que saiu da integral, vezes integral da soma, onde eu tenho VGS menos VTH menos V de x. Você percebe que é a soma de dois termos, né? Todo mundo vendo aqui? Beleza. VGS menos VTH, integral dessa parada vai dar VGS menos VTH vezes x. Ou, no caso aqui, vezes V, né? E aí, olhando de 0 a VDS, vai dar vezes VDS. Então, vai ficar assim. VGS menos VTH vezes VDS. E aí, falta o V de x ali, faz a integral do V de x. Perceba que é menos, todo mundo tá vendo? Menos é menos aí. Sai da integral, é constante. V de x. Eu vou considerar que é linear. Tudo bem? Se eu considerar que é linear, então é x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2 avaliado de 0 a VDS vai dar VDS ao quadrado sobre 2. Pronto. Essa é a equação que a gente vai chamar de condição de triodo. Sim. Esse termo V de x veio de onde mesmo? V de x veio da observação de que a tensão aqui no canal não é constante, ela depende da posição que eu estou olhando. Do lado de cá é 0, do lado de cá é VDS. Então aqui no meio aqui ela vai mudando, né? Ela vai mudando. Num lado está VDS, no outro lado do espaço está 0. No meio do caminho tem que ir mudando. Tá. E você considerou como sendo V? Eu considerei como sendo x, né? Tipo, linear, na tora. Linear. Eu considerei isso. Beleza? Só que, na real, assim, o que se faz é estuda aí a distribuição de campo dessa parada e vê uma equação mais complicada para isso. Então, beleza. Então, vamos lá. Beleza. Pequeno ajustezinho aqui, tá? Que é, eu vou pegar e dividir por L dos dois lados, vou tirar o L daqui, vai aparecer assim, então, W sobre L. Que é a equação final que você vai encontrar em todos os livros. μN, COX, W sobre L, VGS menos VT, vezes VDS menos VDS ao quadrado sobre 2. Você repara que é quadrático, né? Tudo bem? A gente vai analisar aqui já. Vamos analisar isso aqui, tá? Mas repare uma coisa aqui, ó. Como é que é seu nome mesmo? Oi? É? Paulo. Você está vendo que aqui a corrente ficou não depende de W vezes L, mas depende de W sobre L? Depende da proporção entre o W e o L? Isso aí é uma observação que vai levar lá a uma certa inquietação na pergunta que você fez. Porque é o seguinte, em princípio, se eu mantiver tudo constante, não depende dos valores individuais do W e do L, depende da proporção entre eles. Então, se eu usar alguma coisa tipo assim, imagina que eu preciso que seja 10 ali. Se eu usar 10 micro dividido por 1 micro, que são dois tamanhos físicos, a geometria mesmo, o W e o L, são dois tamanhos físicos. Em princípio, deveria ser igual a fazer 100 micro, um transistor maior, por 10 micro. Em princípio, a equação fala que dá na mesma, né? Só que não dá na mesma. Não dá na mesma. Na real, dá muita diferença. Já vou mostrar por quê. Já não sei se vou conseguir terminar hoje, mas vai ter diferença. Não por causa do W, mas por causa do L, que era a sua inquietação, tá? Mas eu acho que não é exatamente o que você estava inquietado lá, mas sim, tem diferença. Mudar o L muda o comportamento do dispositivo. Eu vou mostrar aqui, nas equações, tá? Mas vamos lá, continua aqui a brincadeira. Observem uma coisa. Observe uma coisa. Se eu traçar um gráfico disso aqui, VDS por ID, para um VGS constante, considerando que ele está maior que o VT, para ele estar conduzindo, porque perceba, tudo isso aqui que eu fiz pressupõe que o VGS é maior que o VT. Porque senão não tem carga lá no canal. E tudo que eu calculei aqui é calcular a quantidade de cargas e a velocidade delas. Tudo bem? Então isso aqui vale para VGS maior que zero. VGS maior que o VT. Pergunta? Não precisa atenção em muita coisa, mas por que ele é triodo mesmo? Porque eu estou chamando assim. Triodo é o quê? Triodo é triodo. O nome, não sei, cara. Não sei de onde saiu esse nome. Triodo é a região que conduz?
Triodo é a condição de operação onde essa equação aí é válida. Que é a partir do VTH. Que é, primeira coisa, é o que eu vou questionar agora, onde que ela é válida, mas primeira coisa que tem que acontecer é VGS tem que ser maior que o VT. Essa é a primeira condição. Vai ter uma segunda condição que a gente vai ver agora. Tudo bem? Essa condição você tem que estar assim, se você está conduzindo, VGS maior que o VT. Pode ser que tenha outra coisa, mas VGS maior que o VT, senão não está conduzindo. Então vamos lá, segue o baile. Repare que isso aqui é uma em relação ao VDS, para um VGS constante. Em relação ao VDS, vocês concordam comigo que isso aí é parábola, porque VDS é o quadrado, com cavidade para baixo, porque o quadrado aí está com menos alguma coisa, multiplicando, certo? Está com cavidade para baixo. E vocês concordam comigo que quando o VDS for zero, fica 0, menos 0, dá 0, multiplicando com a dá 0. Vocês concordam comigo que passa pela origem? Se a tensão VDS for 0, a corrente é 0, então passa pela origem. Beleza. Isso quer dizer que é assim o gráfico, né? Não é assim? Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Na discussão da primeira aula, volta à discussão da primeira aula. Se você olhar essa região aqui e aproximar, pensa assim, tem algum lugar aí que é mais ou menos... Cara, é uma coisa no gráfico VI apontando para cima. Se eu fosse pensar no resistor, é um resistor de resistência comum, né? De resistência positiva. Certo? E se eu olhar isso aqui e falar assim, cara, olha o que está acontecendo. Eu aumento a tensão e diminui a corrente. Isso é resistência negativa. Vocês concordam comigo? E eu falei, toda vez que aparecer resistência negativa é para parar e falar assim, cara, deve ter alguma coisa estranha aí acontecendo. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que, em princípio, é para estranhar. Ok? Não tem nada aí na física da brincadeira que a gente viu até agora que justificasse ter uma resistência negativa. Onde eu aumento a tensão e diminui a corrente. Não tem nada aí. É tipo assim, repare que a condução aí no meio do caminho é meio que, aqui no meio do caminho, ó, tem um monte de cargas, as cargas estão atravessando uma coisa, ela tem uma resistividade, meio que é para se pensar tipo, como se fosse um resistor. Que diabo é aquilo ali? Que diabo é que está acontecendo ali? Tudo bem? Está acontecendo alguma coisa que torna a equação errada. É isso que está acontecendo. O quê? Aí vamos olhar. Vamos lá, então. Eu já vou deixar indicado, mas vocês sabem calcular o ponto de máximo aí. Faz a derivada dessa parada, não sei o quê, igual a 0, né? Eu já vou dar para vocês aqui a resposta que é. O ponto onde isso acontece é o ponto onde VDS é igual a VGS menos VTH. Mas você sabe calcular isso aí. Você tem a equação da parábola, deriva em relação ao VDS, igual a 0, descobre onde que é. Tudo bem? E quanto que é a corrente, essa corrente máxima? É substituir aqui por VDS. Aí vocês percebam que vai dar, tá? ID é igual a μn Cox W sobre L. Aí fica assim, ó. VGS menos VT vezes VGS menos VT, que é VGS menos VT ao quadrado, naquele ponto de máximo, tá? Nessa tensão aqui, menos VGS menos VT ao quadrado sobre 2. Então tem assim, x menos x sobre 2. Então dá x sobre 2, certo? Então vai ficar meio de VGS, que é o tal do x, menos VTH sobre 2. Todo mundo de acordo que essa vai ser a corrente naquele ponto de máximo? É só substituir aí o ponto. Você sabe. Eu estou dando aqui o resultado, mas você sabe calcular. Tudo bem? Essa corrente aqui a gente vai chamar de corrente de saturação, tá? Já estou dando o nome. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Diga. Por que esse ponto de máximo VD tem que ser igual a VGS menos VTH? Porque a natureza quis, cara. Você pega a equação aqui, você pega essa equação... Não substituição. Por que o ponto máximo é o ponto do VD? Igual a VGS menos VTH? É o que eu estou te dizendo. Você pega a equação, que é uma parábola, faz a derivada igual a 0. É assim que calcula o ponto de máximo que você viu lá em cálculo 1. Aí você descobre que é igual a VGS. Aí você calcula isso. Aí você vai descobrir que é esse VGS menos VT. Já estou te dando o resultado para você não precisar calcular. Eu pensei que fosse alguma suposição. Não. É fazendo esse processo e tal, faz a continha, vai chegar aí. Ok?
Ok? Vai chegar aí. Tudo bem? Eu vou parar aqui pelo avançado da hora. Mas na terça-feira que eu quero... Na terça-feira a gente vai retomar daqui. E aí fica até bom parar, fica até uma boa parada aqui, que vocês ficam com uma inquietação no final de semana, que é... Na terça-feira a gente quer responder a seguinte questão. O que está errado? O que está errado do lado de cá? Do lado direito aqui desse ponto, o que está errado? Tudo bem? A gente vai olhar o que está errado aqui. Errado no processo que a gente seguiu aqui, cara. A gente não errou conta nenhuma, mas tem alguma coisa errada. Por que o quê? Por que você disse que é uma coisa errada? Porque tem. Porque tem uma coisa estranha aí que não devia estar acontecendo, que é a resistência negativa. A gente vai olhar a física da parada, eu já estou afirmando que tem uma coisa errada. A gente deixou de considerar um fenômeno. A gente vai olhar e falar, então tá bom, vamos ver o que está acontecendo na distribuição de cargas aqui, ó, lá na geometria do negócio. O que está acontecendo naquele ponto? É isso que a gente vai ver. Tudo bem? E aí isso vai falar pra gente, então é isso que estava errado. Tá, então é isso que vai acontecer. Aí a gente vai corrigir isso. Aí a gente vai chegar... Essa aqui já é a equação final, tá? O que eu vou é justificar por que essa é a equação final. Essa aqui já é a equação final. Calma. Viu? Desse jeitinho que eu estou mostrando aqui. Mas seguindo aqui a coisa. Aí a outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, aí, isso é o que eu não sei se eu mostrei em eletrônica 1, é esse fenômeno que a gente desconsiderou do lado de cá vai fazer aquele L que está lá nas equações, que é um parâmetro geométrico, que é constante mesmo, ele continuar sendo um parâmetro geométrico, mas eu não ter mais certeza onde é que ele está. Assim, o L sim, mas o que interessa para a integral, eu não vou saber onde que é. Entendeu? O L está lá, porque é a dimensão física do negócio. Mas o que vai entrar na integral não é mais a dimensão física, vai entrar uma outra coisa, e essa coisa eu não sei o que que é, eu não sei onde está exatamente. Tá? E essa coisa faz essa equação aí, que eu estou chamando aqui de saturação, depender do VDS. Repare que não tem VDS aí, né? É corrente constante do jeito que está aí. Ó. Do jeitinho que está aí, é uma fonte de corrente constante controlada pela tensão VGS. A fonte de corrente controlada por tensão. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. É aquele efeito que quando a pessoa aumenta as cargas... Você viu que de um lado, é por causa disso. De um lado a tensão é zero, do outro lado a tensão é VDS. Sacou? Só que o que me interessa para a densidade de cargas é a diferença de tensão. Do lado eu tenho uma diferença, do outro lado eu tenho outra diferença. Isso vai gerar um desbalanço de cargas e a gente vai considerar isso aqui. Eu não vou calcular tudo num detalhezinho, né? Eu vou mais justificar por que vai dar certo aquela equação ali. Tudo bem? Porque a conta é bem escabrosa na real. Tudo bem? Mas vocês vão entender, inclusive com base no funcionamento da junção PN. Lembra que quando você injeta... É que vocês não vão lembrar disso. Você lembra que quando tem a junção PN reversamente polarizada, se eu injetar a carga lá, a carga ela é injetada para o outro lado da junção? Eu consigo fazer isso. Esse é o princípio de operação do trânsito bipolar. Esse é o princípio de operação da célula solar. Tá? Acontece aqui também. A gente injeta cargas numa região de depressão, numa junção PN, que vai acabar aparecendo lá no meio, sacou? E aí não é que vira uma barreira para as cargas que elas não atravessam. Eu injeto elas lá dentro e aí a distribuição de campo fala, opa, essa carga não pode ficar aqui. Ela tem que atravessar. O campo que tem lá dentro empurra ela para o outro lado. Vai acontecer isso, vou mostrar para vocês. Por isso que a corrente não cai a zero, que seria a primeira impressão quando você vê a distribuição de cargas. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer na terça. E aí na terça eu já vou começar a olhar e falar assim, tá bom, e o que isso tem a ver com os circuitos? Porque no fim o que a gente quer é, tá, isso aqui parece com fonte de corrente, parece com resistor, parece com o quê? Tudo bem? No final dos contos é isso que a gente quer saber. Tá? E aí vamos discutir já na terça-feira também. O que é transcondutância, que é o controle dessa corrente por meio das tensões, especificamente a tensão VGS, e o que é a impedância característica do transistor, que é o controle dessa corrente por meio da tensão VDS. Vocês estão vendo que é uma função de duas variáveis? É como se fosse assim, um f de x e de y, onde o f é a corrente. O x é o VGS e o y é o VDS. Então, também não, é uma função de duas variáveis.
de duas tensões, né? Duas variáveis. Tá? Aí, teoricamente, a coisa se aproxima mais de cálculo 3 do que de cálculo 1, que vocês viram lá. Cálculo 3, vocês tinham uma superfície, aí vocês falaram, beleza, tipo, vocês lembram que vocês fazer as derivadas parciais, que é numa direção, na outra, para poder compor e falar assim, nesse ponto tem uma componente assim, ó, para onde a função está indo, no espaço, né? É isso que vai acontecer aqui, só que isso é complicado demais, né, velho? Tinha assim, calcular lá, como é que era o nome dos negócios? Tinha umas paradinhas assim, não tinha? Hã? Gradiente, rotacional, cara, como é que era o símbolozinho do rotacional? Nem me lembro. Hã? Era assim, né? O outro é assim e o outro a gente escreve como se fosse um produto interno, né? Cara, essa parada é muito complicada, velho. Tá ligado? Mas teoricamente é isso que é a ferramenta de análise desse negócio. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai olhar e falar assim, tá bom, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer analisar de um jeito mais simples. Meio que as derivadas parciais é o que a gente vai usar. Vamos entender uma direção, vamos entender a outra. E aí lá em circuitos a gente vai falar, beleza, aí a gente vai ler isso em termos de circuitos. A derivada numa direção é um dispositivo. A derivada na outra direção é um outro dispositivo. A gente junta os dois e... Sacou? É bem legal pensar assim. Bom final de semana para vocês, bom feriado.